Eu nunca pensei que o cheiro de jasmim pudesse me trazer tanto terror. Era uma quinta-feira comum, quando encontrei a pulseira dela na gaveta do meu marido. A mesma pulseira que eu havia dado à minha irmã no seu aniversário de 15 anos. Minha irmã que havia desaparecido há 3 meses. Meus dedos tremeram ao segurar aquela pequena corrente de prata. E por um momento, o mundo parou. O relógio da parede marcava 14h30, mas para mim, o tempo havia congelado naquele instante. Como aquela pulseira havia parar ali? Por que Roberto nunca me contou que a tinha encontrado? As perguntas martelavam na minha cabeça, enquanto eu olhava fixamente para aquele objeto que deveria estar no fundo do rio com minha irmã. Ou pelo menos era isso que todos acreditávamos. Mas se a pulseira estava ali, o que mais Roberto estava escondendo de mim? Eu precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse confrontar meus piores medos. Nossa casa sempre teve o aroma de café recém-passado, misturado com o perfume das rosas do jardim. Naquela tarde, porém, tudo parecia diferente. O sol de outono entrava pelas janelas da sala, criando sombras longas que dançavam no chão de madeira. Eu estava sentada na poltrona onde costumava ler, mas as páginas do livro permaneciam fechadas no meu colo. Minha respiração estava descompassada, e eu podia sentir o coração batendo forte no peito. A casa, que sempre foi meu refúgio, agora parecia estranha, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Os quadros na parede, as plantas que eu regava todos os dias, até mesmo a xícara de café que esfriava na mesa de centro, tudo parecia carregado de uma energia diferente. Era como se a descoberta da pulseira tivesse mudado a própria atmosfera do lugar. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio, o barulho distante dos carros na rua, mas tudo soava abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. Roberto chegava mais tarde do trabalho, sempre com uma desculpa diferente. Suas roupas tinham um cheiro estranho. Não era perfume feminino, era algo mais selvagem, como terra molhada e vegetação. Quando eu perguntava sobre o dia dele, suas respostas eram vagas, evasivas. Ele evitava meu olhar e mexia nervosamente nas mãos. Uma noite, acordei e percebi que ele não estava na cama. Encontrei-o na varanda, olhando fixamente para o rio que corria atrás da nossa propriedade. Ele não me ouviu chegar. Estava tão concentrado que sussurrava algo que eu não conseguia entender. Quando toquei em seu ombro, ele se sobressaltou como se tivesse visto um fantasma. "O que você está fazendo aqui fora?" perguntei. Ele me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era medo misturado com culpa. "Nada", ele respondeu. "Só não conseguia dormir." Mas eu sabia que havia algo mais. Algo que ele estava desesperadamente tentando esconder de mim. A fazenda onde morávamos ficava a 20 quilômetros da cidade, cercada por mata densa e cortada pelo Rio das Pedras. Era um lugar que sempre me trouxe paz, mas agora, cada sombra parecia esconder segredos. O barulho da água corrente que antes me acalmava agora soava como um lamento constante. Durante o dia, eu caminhava pela propriedade tentando entender o que estava acontecendo. As árvores pareciam sussurrar histórias que eu não queria ouvir. O vento carregava cheiros diferentes, às vezes doce como flores silvestres, outras vezes pesado como lama e decomposição. Minha irmã sempre disse que aquele rio tinha alma própria, que ele guardava segredos no seu leito. Na época, eu ria dessa superstição. Agora, observando as águas escuras que refletiam o céu nublado, eu começava a entender o que ela queria dizer. Havia algo no ar. Uma tensão que fazia os pássaros voarem mais baixo e os animais se esconderem mais cedo. Foi quando encontrei a segunda pista que tudo começou a fazer sentido. Roberto havia deixado o celular em casa, algo que nunca acontecia. A curiosidade foi mais forte que a confiança, e eu decidi olhar. Havia mensagens apagadas, mas algumas notificações ainda estavam visíveis. Nomes que eu não reconhecia, horários estranhos, encontros marcados em lugares que eu nunca havia ouvido falar. Meu estômago se revirou quando vi uma mensagem que dizia: "Ela ainda não desconfia de nada." Quem era ela? Seria eu? Ou haveria outra mulher envolvida nessa história? Minha mente começou a conectar pontos que eu não queria ver. As ausências de Roberto, seu comportamento estranho, a pulseira da minha irmã. Será que tudo estava conectado? Será que Roberto sabia mais sobre o desaparecimento dela do que havia me contado? A possibilidade me deixou com as mãos geladas e o coração disparado. Eu precisava descobrir a verdade, mas uma parte de mim tinha medo do que poderia encontrar. Naquela noite decidi confrontar-lo diretamente. Esperei ele chegar do trabalho e coloquei a pulseira em cima da mesa da cozinha. Quando Roberto entrou e viu o objeto,
Sua expressão mudou completamente. O rosto ficou pálido, e ele engoliu em seco antes de falar. Onde você encontrou isso? Perguntou com a voz trêmula. Na sua gaveta? Respondi, observando cada microexpressão do seu rosto. Você pode me explicar como a pulseira da minha irmã foi parar lá? Ele se sentou pesadamente na cadeira, passou as mãos pelo cabelo e suspirou profundamente. Por um momento, pensei que ele fosse me contar tudo, mas então ele levantou os olhos e disse: eu encontrei no rio, alguns dias depois que ela desapareceu. Não quis te contar porque sabia que isso ia te deixar mais triste. Havia algo na sua voz que não me convencia. Seus olhos não conseguiam encontrar os meus, e suas mãos tremiam ligeiramente. Por que você não me contou na época? Insisti. Por quê? Escondeu de mim. Roberto levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro na cozinha. Sua respiração estava acelerada, e eu podia ver gotas de suor se formando na sua testa. Você não entende, ele disse finalmente. Há coisas que é melhor você não saber. Essa frase me gelou o sangue. Que tipo de coisas, Roberto? Do que você está falando? Ele parou de andar e me olhou com uma expressão que misturava desespero e determinação. Sua irmã, ela não era quem você pensava que era. Meu mundo começou a desmoronar naquele momento. O que você quer dizer com isso? Ele se aproximou de mim, mas eu instintivamente recuei. Ela estava envolvida com pessoas perigosas, Marina. Pessoas que não brincam em serviço. Minha mente se recusava a processar o que ele estava dizendo. Minha irmã, doce e inocente, envolvida com criminosos. Você está mentindo, sussurrei. Mas no fundo do meu coração, uma pequena voz me dizia que talvez ele estivesse falando a verdade. E se estivesse, o que mais eu não sabia sobre a pessoa mais importante da minha vida? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu percebesse. Minha irmã sempre foi minha melhor amiga, minha confidente, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Como eu poderia ter sido tão cega? Conta tudo, exigi, minha voz saindo mais forte do que eu esperava. Eu preciso saber a verdade. Roberto se sentou novamente, desta vez mais perto de mim. Suas mãos estavam tremendo quando ele começou a falar. Ela estava devendo dinheiro para pessoas muito perigosas, dinheiro que ela havia perdido em jogos ilegais. Cada palavra era como um suco no estômago. Eles vieram atrás dela várias vezes. Ela me procurou, pediu ajuda, mas eu não sabia o que fazer. Minha respiração estava ficando difícil. E você nunca me contou nada disso? Ele balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Ela me fez prometer que não contaria para você. Disse que não queria te preocupar, que ia resolver tudo sozinha. Mas ela não resolveu, pensei, e agora estava morta. Enquanto Roberto falava, memórias da minha irmã começaram a se reorganizar na minha mente como peças de um quebra-cabeças. Os telefonemas estranhos que ela recebia e sempre atendia em outro cômodo. Às vezes que ela chegava em casa com roupas caras que não podia pagar. Os amigos novos que ela nunca me apresentava. Como eu havia sido tão ingênua, todos os sinais estavam lá, bem na minha frente. Mas eu escolhi não ver. Onde você estava na noite em que ela desapareceu? Perguntei de repente. A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Eu estava com ela. Meu sangue gelou. Como assim? Você estava com ela? Ele não conseguia me olhar nos olhos. Ela me ligou, desesperada. Disse que eles haviam marcado o encontro final. Que ou ela pagava naquela noite, ou... Ele não terminou a frase. Mas eu entendi, ou ela pagava, ou morreria. Eu fui buscá-la. Roberto continuou, sua voz cada vez mais fraca. Ela estava apavorada, chorava sem parar. Disse que não tinha o dinheiro, que eles iam matá-la. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. E então, ele se levantou novamente, foi até a janela e ficou olhando para o rio. Fomos até o local do encontro. Era uma ponte velha, cerca de 10 quilômetros rio abaixo. Eu conhecia aquela ponte. Era um lugar isolado, onde ninguém ia à noite. Eles estavam esperando 3 homens. Quando viram que ela não tinha o dinheiro, Roberto parou de falar e apoiou a testa no vidro da janela. O que aconteceu, Roberto? Minha voz saiu como um grito sussurrado. Eles a jogaram no rio. As palavras caíram como pedras no silêncio da cozinha. E você? Você só ficou olhando? Ele se virou para mim, o rosto molhado de lágrimas. Eu tentei impedir, Marina. Mas eles tinham armas. Disseram que se eu interferisse, você seria a próxima. Por um momento, o mundo parou completamente. Eu podia ouvir apenas o som da minha própria respiração. E o tic-tac do relógio na parede. Roberto havia presenciado a morte da minha irmã.
e nunca me contou. Pior ainda, ele havia deixado que eu vivesse todos esses meses, acreditando que ela havia se afogado, acidentalmente. Você me deixou sofrer todos esses meses, sussurrei, minha voz carregada de uma raiva que eu nunca havia sentido antes. Você me deixou acreditar que foi um acidente. Ele tentou se aproximar, mas eu me afastei. Marina, eu queria te contar. Mas o quê? Explodi, mas era mais fácil me deixar na ignorância. Então, uma terrível possibilidade cruzou minha mente. Roberto, disse devagar. Como você conseguiu a pulseira dela? Ele ficou em silêncio. E nesse silêncio eu encontrei minha resposta. Você voltou lá, não foi? Minha voz estava tremendo. Você voltou ao rio e ele assentiu lentamente. Eu precisava ter certeza de que ela estava realmente morta. E quando encontrei o corpo, ele não conseguiu terminar. Mas eu já sabia. Ele havia tirado a pulseira do corpo da minha irmã. A raiva que eu sentia era diferente de tudo que já havia experimentado. Era uma fúria fria, calculada, que me dava uma clareza assustadora. Você é um covarde, disse. Minha voz cortante como uma lâmina. Você deixou minha irmã morrer? E depois mentiu para mim durante meses. Roberto tentou se justificar, mas eu não queria mais ouvir suas desculpas. Sabe o que é pior? Continuei. É que eu confiei em você. Eu chorei no seu ombro. Busquei consolo nos seus braços. E você sabia exatamente o que havia acontecido com ela. Minha respiração estava descontrolada. E eu podia sentir as lágrimas queimando meus olhos. Você me traiu de uma forma que eu nem sabia que era possível. Ele tentou tocar meu braço, mas eu me afastei violentamente. Não me toque, gritei. Nunca mais me toque. Naquele momento, eu soube que meu casamento havia acabado. Não havia volta. Não havia perdão possível para uma traição daquele tamanho. Eu vou embora, anunciei, e você nunca mais vai me ver. Subi para o quarto e comecei a fazer as malas com mãos trêmulas. Cada objeto que eu colocava na mala era uma lembrança de uma vida que agora parecia uma mentira. As fotos de nós dois, os presentes que ele me havia dado, as roupas que usávamos juntos, tudo parecia contaminado pela verdade que eu acabara de descobrir. Roberto subiu atrás de mim implorando para que eu ficasse, prometendo que contaria tudo para a polícia. É tarde demais. Respondi sem olhar para ele. Você teve meses para fazer a coisa certa. Enquanto eu arrumava minhas coisas, minha mente trabalhava freneticamente. Para onde eu iria? Como eu recomeçaria? Mas uma coisa eu sabia com certeza. Eu não podia ficar naquela casa, naquela vida construída sobre mentiras. Quando terminei de arrumar a mala, me virei para Roberto uma última vez. Eu espero que você consiga viver com o que fez, disse, porque eu não conseguiria. E então, carregando apenas uma mala e minha dignidade, eu saí daquela casa para sempre. Dirigi pela estrada escura sem destino certo, apenas querendo me afastar daquele lugar. As lágrimas embaçavam minha visão, e eu precisei parar várias vezes para me recompor. Era quase meia-noite quando vi as luzes da cidade se aproximando. Parei em um posto de gasolina para abastecer e pensar no que fazer. Foi então que vi um homem estranho me observando de longe. Ele estava encostado em um carro escuro, fumando um cigarro, mas seus olhos estavam fixos em mim. Meu sangue gelou quando percebi que ele estava falando ao telefone e apontando na minha direção. Será que eram os mesmos homens que haviam matado minha irmã? Roberto havia dito que eles ameaçaram me matar se ele interferisse. Será que eles haviam descoberto que eu sabia a verdade? Minha respiração acelerou e eu senti o pânico tomando conta de mim. Entrei rapidamente no carro e saí dali o mais rápido possível. Pelo retrovisor, vi o homem jogar o cigarro no chão e entrar no carro escuro. Ele estava me seguindo. Pisei fundo no acelerador, meu coração batendo como um tambor no peito. O carro escuro mantinha uma distância constante, mas eu sabia que ele estava me seguindo. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas então me lembrei. Roberto ainda não havia contado nada às autoridades. Se eu ligasse agora, como explicaria tudo? Quem acreditaria na minha história? Decidi tentar despistá-los. Conheci aquelas estradas como a palma da minha mão. Havia crescido naquela região. Fiz uma curva fechada à direita, entrando numa estrada de terra que levava a uma fazenda abandonada. Por alguns minutos, pensei que havia conseguido. Mas então vi os faróis novamente no meu retrovisor. Eles me encontraram. Parei o carro perto de um celeiro velho e saí correndo. Podia ouvir passos atrás de mim, vozes masculinas gritando para eu parar. Corri pela mata fechada, galhos arranhando meu rosto, raízes fazendo-me tropeçar. Mas eu não podia parar. Não podia deixar que me pegassem. Não depois de tudo que havia descoberto. Tropecei e caí, machucando o joelho numa pedra. Podia ouvir os homens se aproximando.
suas lanternas cortando a escuridão da floresta. Ela está aqui em algum lugar. Ouvi um deles dizer, o chefe quer ela viva, viva. Por quê? O que eles queriam comigo? Me escondi atrás de uma árvore grande, tentando controlar minha respiração. Meu joelho sangrava, e eu podia sentir o gosto metálico do medo na boca. Foi então que ouvi uma voz familiar. Marina, era Roberto. Ele havia vindo atrás de mim. Marina, onde você está? Esses homens só querem conversar, depois do que fizeram com minha irmã. Eu não era idiota. Mas então Roberto disse algo que me fez gelar. Eles sabem que você sabe, mas eles têm uma proposta. Uma proposta? Que tipo de proposta pessoas que matam por dinheiro poderiam ter para mim? Decidi sair do esconderijo. Se ia morrer, pelo menos morreria sabendo a verdade completa. Saí de trás da árvore com as mãos levantadas. Havia 3 homens com Roberto todos armados. O que parecia ser o líder se aproximou de mim. Era um homem alto, de meia idade, com cicatrizes no rosto. Marina, disse com uma voz surpreendentemente calma. Lamento muito pelo que aconteceu com sua irmã. Eu não respondi. Apenas o encarei. Ela era uma boa pessoa que se meteu com as pessoas erradas. Continuou. Mas você pode ser diferente. O que vocês querem de mim? Perguntei. Minha voz mais firme do que eu esperava. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Sua irmã nos devia 50 mil reais. Com juros e correção, agora são 80 mil. Meu estômago se revirou. E vocês acham que eu vou pagar a dívida dela? Não. Ele respondeu. Nós sabemos que você não tem esse dinheiro, mas você tem algo mais valioso. Ele fez uma pausa dramática. Você tem informações sobre outras pessoas que nos devem dinheiro. Pessoas que sua irmã conhecia. Eu não entendia aonde ele queria chegar. Que tipo de informações? Sua irmã mantinha um diário, disse o homem. Um diário com nomes, endereços, segredos, coisas que podem ser muito valiosas para nós. Meu coração disparou. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Minha irmã sempre escrevia tudo, desde pequena. Onde está esse diário? Perguntei. Embora eu já soubesse a resposta, está na casa dela. E você é a única pessoa que tem acesso legal a tudo que ela deixou. Agora eu entendia. Eles não queriam me matar. Eles queriam me usar. Se você nos ajudar a conseguir esse diário, continuou, consideraremos a dívida quitada. Você fica livre. E nós ficamos felizes. Olhei para Roberto, que evitava meu olhar. E se eu me recusar? O homem deu de ombros. Então você terá o mesmo destino que sua irmã. Ele apontou para o rio, que corria não muito longe dali. Aquelas águas são muito profundas, Marina. E os crocodilos estão sempre com fome. Eu tinha uma escolha impossível. Trair a memória da minha irmã entregando seus segredos para criminosos. Ou morrer como ela morreu. Fechei os olhos e tentei pensar. Minha irmã estava morta. E nada que eu fizesse poderia trazê-la de volta. Mas eu ainda estava viva. E queria continuar assim. Eu preciso de tempo para pensar, disse finalmente. O homem consultou o relógio. Você tem até amanhã, ao meio-dia. Vamos te levar de volta para casa. E você vai pensar bem na nossa proposta. Eles me escoltaram de volta ao carro e me seguiram até em casa. Roberto tentou falar comigo durante o caminho, mas eu o ignorei completamente. Quando chegamos, os homens se posicionaram do lado de fora da casa. Lembrem-se, disse o líder, meia-dia do Amânio, e não pensem em chamar a polícia. Nós temos olhos e ouvidos em todos os lugares. Entrei em casa e me tranquei no quarto. Roberto ficou na sala, provavelmente se sentindo culpado, mas a culpa dele não ia resolver meu problema. Eu tinha menos de 12 horas para decidir se entregar o diário da minha irmã ou morrer tentando proteger seus segredos. Passei a noite inteira acordada, pensando na minha situação. Às 5 da manhã, tomei uma decisão. Eu ia pegar o diário, mas não para entregá-lo aos criminosos. Ia usá-lo como evidência para a polícia. Se minha irmã havia anotado informações sobre essas pessoas, talvez isso pudesse ajudar a prendê-los. Saí de casa antes do amanhecer, enquanto Roberto ainda dormia no sofá. Os homens que me vigiavam aparentemente também estavam cochilando no carro. Consegui sair pelos fundos e pegar meu carro sem ser vista. Dirigi até a casa da minha irmã, que estava lacrada pela polícia desde seu desaparecimento. Usei a chave reserva que ela me havia dado anos atrás. A casa estava exatamente como ela havia deixado. Poeira cobrindo os móveis, plantas mortas, um cheiro de abandono no ar. Fui direto para o quarto dela e procurei o diário. Encontrei-o escondido dentro de uma caixa de sapatos no armário. Quando abri e comecei a ler, descobri coisas sobre minha irmã que me fizeram questionar se eu realmente a conhecia. As páginas do diário revelavam uma vida dupla que eu nunca havia imaginado.
Minha irmã não era apenas uma viciada em jogos. Ela era informante. Passava informações sobre clientes ricos para quadrilhas de sequestro. Havia nomes de pessoas importantes da cidade, detalhes sobre suas rotinas, informações sobre suas famílias. Minha irmã havia se tornado uma criminosa. Cada página que eu lia era como uma punhalada no coração. A pessoa que eu mais amava no mundo havia se tornado alguém que eu não reconhecia, mas havia algo mais. Na última entrada, datada de 2 dias antes de sua morte, ela escrevia sobre arrependimento. Não consigo mais viver com isso, dizia. Vou contar tudo para a polícia. Não importa o que aconteça comigo. Ela havia decidido se entregar. Talvez por isso tenham decidido matá-la. Não podiam correr o risco de ela falar. Fechei o diário com as mãos tremendo. Agora eu entendia por que aqueles homens o queriam tanto. Ele era uma bomba relógio que poderia destruir toda a organização deles. Olhei para o relógio. Eram 10 horas da manhã. Eu tinha 2 horas antes do prazo que eles haviam me dado. Peguei o celular e liguei para a polícia. Alô? Eu gostaria de falar com o delegado responsável pelo caso do desaparecimento de Carla Santos. Disse. Carla era minha irmã. Depois de alguns minutos, consegui falar com o delegado Martins. Eu tenho informações importantes sobre o caso, disse. E preciso de proteção policial. Marquei um encontro com ele em 1 hora, numa delegacia do centro da cidade. Então liguei para Roberto. Onde você está? Ele perguntou, desesperado. Eles estão loucos te procurando. Diga a eles que eu vou entregar o diário. Respondi. Mas quero fazer isso num local público, na Praça Central, ao meio-dia. Marina, você não entende com quem está lidando, Roberto disse. Eles vão te matar assim que tiverem o que querem. Eu sei, respondi, mas tenho um plano. E desliguei o telefone. Cheguei à Praça Central 5 minutos antes do meio-dia. Havia policiais à paisana posicionados estrategicamente, conforme combinado com o delegado. Eu estava com uma cópia do diário na bolsa. O original estava em segurança com a polícia. Os homens chegaram pontualmente. O líder se aproximou de mim, olhando desconfiado ao redor. Você trouxe o diário? Perguntou. Trouxe, respondi, mostrando a cópia. Mas primeiro eu quero saber uma coisa. Por que vocês realmente mataram minha irmã? Ele sorriu friamente. Ela estava ficando muito perigosa. Ameaçou nos entregar para a polícia e vocês não podiam deixar isso acontecer. Exatamente, foi então que eu dei o sinal. Os policiais se aproximaram de todos os lados. Armas em punho. Polícia, todos no chão. O homem me olhou com ódio puro. Você cometeu um erro muito grave, disse enquanto era algemado. Não. Respondi, o erro foi de vocês quando mataram minha irmã. Os 3 homens foram presos, mas eu sabia que isso era apenas o começo. O diário da minha irmã levou à prisão de mais 15 pessoas envolvidas na organização criminosa. Roberto também foi preso como cúmplice, por não ter reportado o crime. Durante o julgamento, que durou meses, eu tive que reviver todos os detalhes daquela noite terrível, mas também descobri coisas que me deram um pouco de paz. Minha irmã realmente havia decidido se entregar. Nas suas últimas semanas de vida, ela estava tentando encontrar coragem para fazer a coisa certa. Isso não apagava o que ela havia feito, mas mostrava que no final, ela ainda era a pessoa boa que eu conhecia. O líder da quadrilha foi condenado a 30 anos de prisão. Os outros receberam penas menores. Roberta pegou 5 anos por cumplicidade e obstrução da justiça. Quando tudo terminou, eu me mudei para outra cidade. Não conseguia mais viver naquele lugar, cheio de memórias dolorosas. Mas havia uma última coisa que eu precisava fazer, antes de partir. Voltei ao Rio das Pedras uma última vez. Levei flores jasmins, os favoritos da minha irmã. Fiquei ali na margem, olhando para as águas que haviam levado sua vida. Eu te perdoo, disse em voz alta, sabendo que ela não podia me ouvir, mas precisando dizer, mesmo assim, você cometeu erros terríveis, mas no final tentou fazer a coisa certa. E isso é o que importa. O vento balançou as árvores, e por um momento, tive a sensação de que ela estava ali comigo. Joguei as flores na água, e as vi serem levadas pela correnteza. Quando me virei para ir embora, senti uma paz que não experimentava há meses. A justiça havia sido feita. Minha irmã podia descansar em paz, e eu podia finalmente começar a viver novamente. Às vezes, perdoar não é sobre esquecer o que aconteceu, é sobre escolher não deixar que a dor do passado destrua as possibilidades do futuro. E naquele dia, à beira do Rio das Pedras, eu escolhi viver.